Oi gente, aqui é a Gisele, hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Linha Negra, da autora Jasmina Barreira. Ela é uma autora mexicana e esse livro é de ensaios, então não ficção, que eu simplesmente amei. O livro aqui no Brasil ele está sendo publicado pela editora Moinhos, em uma edição assim muito bonita, eu gostei bastante. Já é aquele papel mais escuro, tá? As edições que estão saindo agora. E aqui nós temos um ensaio basicamente sobre maternidade. Só que não tão somente os lados bons da maternidade, mas principalmente aquelas coisas que não se espera que aconteçam. A autora, ela nasceu na cidade do México em 1988, então é uma mulher aí com seus 30 e poucos anos. Ela foi bolsista na universidade e esse livro surgiu exatamente disso. Era um projeto em que ela precisava produzir um livro e durante a gravidez ela não conseguia escrever. Na verdade, ela conseguia, só que apenas a respeito da sua experiência com essa gestação, todos os sentimentos, as dúvidas, as incertezas que esse momento da vida estava trazendo para ela. Eu não sabia muito bem o que esperar do livro quando eu comecei. Esse livro eu recebi em parceria com a editora, vi que era um lançamento, mas a forma como ele está sendo divulgado aqui no Brasil, inclusive, eu gostei bastante, porque a autora, ela não é tão famosa aqui, mas ela poderia até vender mais se ela se apoiasse na imagem do seu marido. A todo momento ela falava aqui dessa experiência compartilhada com o Alejandro, que é seu esposo, que eles precisavam ir nas consultas, escolher médico, tudo isso. E em nenhum momento eu sabia de quem se tratava o tal Alejandro. Após concluir o livro, eu fui pesquisar um pouco a respeito da autora, ver se realmente era tudo verdade. E sim, é um livro de ensaios, né, de não ficção. E o Alejandro a quem ela tanto se refere é o autor Alejandro Zambra. Aqui no Brasil ele é muito conhecido pelo livro O Poeta Chileno. E tanto na divulgação aqui, como vocês podem ver do livro, em nenhum local tem essa informação. Eu acredito que isso tenha sido uma escolha dela, né? Comercialmente ela venderia muito mais se ela tivesse colocado aqui, né? A autora, esposa de Alejandro Zambra, por exemplo, mas não era isso que ela queria compartilhar esse momento da vida com outras mulheres que talvez estejam passando por isso, ou que quem sabe nunca irão passar, como é o meu caso, que não pretendo engravidar, mas fiquei completamente imersa nas escritas, na narrativa, na voz que ela conseguiu colocar aqui no livro. O livro ele é dividido em algumas partes, e a primeira é Imagem Grávida, que foi uma que eu gostei bastante, porque vai trazer justamente esse momento, né, em que ela está passando pela gravidez, mas todo o livro, que tem menos de 200 páginas, ele é assim. São fragmentos, pensamentos, experiências de cada dia. Algo que me surpreendeu bastante é a quantidade de referência que ela faz a outras autoras, a outros livros, a obras de arte. Ao final ela coloca aqui, livros que li durante a amamentação. E é uma lista enorme, 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 enorme. Entre esses nomes tem Virginia Woolf, Simone de Beauvoir. Ela leu também o que eu tô louca para ler, que são os ensaios da Natalia Ginzburg. Enfim, Frankenstein, a Mary Shelley, ela coloca aqui todas essas mulheres que ela mergulhou. E ao longo do livro, né, ainda durante a gravidez, ela vai fazendo também essa relação de como que a gravidez se apresenta nas obras de diversas autoras que ela consome, ou de obras de arte também que ela já viu, de mulheres grávidas, de mulheres nuas. Eu achei incrível. A mãe dela, que é uma artista, que inclusive há um período aqui em que ela fala de um terremoto que teve lá no México, e a mãe dela perdeu diversas obras de arte nesse episódio. Tem esses pontos também, né, para além da gravidez, mas tudo o que ela estava passando nesse período. Então, esses fragmentos, ela vai falando um pouco como foi a consulta, por exemplo, o que ela está sentindo, qual o tamanho do bebê que está se formando ali dentro dela, como é essa sensação, do que ela vai sentir falta, do que ela não vai sentir falta de forma alguma, da ansiedade para o parto, do medo, e tem o relato de parto dela, como foi realmente essa experiência, que ela não lembra muito. Ela disse que foi um momento assim de muita dor, em que ela ficou muito tempo com os olhos fechados e aparentemente tudo parece um borrão para ela.
A experiência com o médico também não foi muito bacana. Esse livro eu acho uma boa recomendação para quem já tem filhos, que já passou por isso e talvez vá se identificar com as experiências que ela conta, ou também para quem quer engravidar e tem curiosidade de saber como é a experiência de fato de alguém. Porque depois que a gente passa por qualquer que seja a experiência, nós tendemos a apagar um pouco as coisas ruins e manter tudo que foi bom. E parece que a gestação, a amamentação, o início ali, né, da vida de mãe e filho, parece que é um borrão mesmo. Se você perguntar para mulheres, né, para sua mãe, sua tia, elas não vão lembrar muito bem como foi esse período. Elas vão dizer que vale muito a pena, que fariam tudo de novo, mas elas não vão lembrar exatamente pelo que elas passaram. E aqui, como ela escreveu durante, né, à medida em que tudo acontecia, os relatos eles acabam tendo alguns detalhes, algumas nuances que se ela tivesse deixado para escrever depois, talvez não tivesse. Tem uma parte aqui em que ela vai falar sobre um livro da Shirley Jackson, em que tem uma mulher que está se dirigindo ao hospital para ter um filho, e ao chegar lá, a atendente lhe pergunta, né, qual a sua profissão? E a Jackson responde, eu sou escritora. A atendente lhe diz, vou pôr dona de casa. Tem também diversas, sabe, desses questionamentos sociais, da posição da mulher, o que é esperado de uma mãe, de uma mulher gestante, de uma mulher que recém teve bebê. É muito interessante a perspectiva que ela traz, mas o que mais me surpreendeu foi ela conseguir fazer essa relação da maternidade com outras obras que ela leu, como, por exemplo, ela cita o finalzinho de Orlando, da Virginia Woolf, em que não fica muito claro, mas que aparentemente a personagem está grávida, e é realmente algo que faz sentido e que é interessante. E ela menciona também o fato, por exemplo, da Virginia Woolf ter sido proibida de engravidar pelo marido, pelo médico, pela família, por conta da frágil saúde mental, né, que ela tinha na época. Então acaba se tornando um livro muito mais do que simplesmente um relato de uma gravidez, de um parto, porque ela consegue englobar todo um universo aqui dentro e, gente, é um livro curto que você lê de forma rápida. Eu optei por não ler tão rapidamente porque eram muitas informações, eram muitos sentimentos que estavam chegando, então eu fui lendo aos poucos. Eu passei, eu acredito que umas 3 semanas lendo assim calmamente o livro, li um pouquinho por dia e foi simplesmente assim maravilhoso. E aqui também tem uma parte que eu super me identifiquei, talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais eu não quero passar por essa experiência de ficar grávida e de ter um recém-nascido, que ela fala assim, na primeira noite no hospital, antes de dormir, a enfermeira nos diz para ficarmos atentos, porque bebês recém-nascidos às vezes se esquecem de respirar. É claro que passamos a noite acordados e aterrorizados. Gente, como assim, né? Como que a enfermeira simplesmente solta isso e sai e deixa 2 pais ali de primeira viagem cuidando de um bebê que a qualquer momento pode simplesmente parar de respirar. Eu adoro acompanhar mulheres gestantes ou que compartilham algo da maternidade. Tem várias, inclusive, que falam sobre livros e que recentemente tiveram bebês e estão fazendo isso, como a Ju Cirqueira, que ela tem um canal aqui, e no Instagram ela tem compartilhado como que tem sido esses primeiros meses com o filho, e a Ana Manita também. Então, eu gosto bastante, apesar de não querer passar por essa experiência, eu acho lindo, acho muito corajoso quem resolve passar. Então, esse é um livro que eu recomendo, não só para mulheres, eu acho que homens que possam ler para entender um pouco mais de como que acontece, né, no corpo feminino essa gestação, os sentimentos, os pensamentos. Eu acredito que será uma experiência bacana, principalmente se você planeja ser pai, né, quer acompanhar a sua esposa, quer entender um pouco mais, porque nem sempre é possível verbalizar exatamente o que nós estamos sentindo. E eu acredito que aqui a Jasmine, ela conseguiu fazer isso de forma irônica, sutil, até um pouco assim engraçada, e eu gostei muito dessa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo aqui, meio resenha, meio recomendação de um livro de não ficção, que é algo que eu não trago com frequência para o canal, mas que eu gosto de ler de vez em quando. Se vocês tiverem mais algum para me recomendar nesse estilo, que não seja biografias, porque eu não sou tão fã assim, mas nesse estilo aqui, sabe, que vai abordar algum determinado assunto, eu estou disposta a ler.
tá? Então comenta se você ficou com vontade de ler o livro ou se já tinha ouvido falar. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar, também o Instagram da editora, para que vocês possam ir lá acompanhar os outros lançamentos. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.